Bem, pessoal, vamos ver agora como seria o algoritmo para que nós possamos transformar uma matriz na sua transposta, tá? Bem, eu tenho aqui uma matriz B, tá? Que eu já coloquei algumas observações aqui, ó. Bem, nessa matriz B, vocês podem ver que ela é uma matriz de ordem 3×3. Então, nesse caso aqui, quando nós gerarmos a transposta, a gente não vai ver a ordem mudar, né? Porque ela é uma matriz quadrada. Nesse caso aqui, ó, ela é M por N, né? Daí na transposta, a ordem vai ficar N por M. Né? Como aqui é 3×3, a transposta também vai ser 3×3. Mas o importante é saber que isso aqui vai inverter, tá? A ordem aqui da matriz vai ser invertida. Outra coisa que é interessante observar é o seguinte, olha. Na matriz transposta, tá? Nós vamos ver que, considerando a matriz original, todas as linhas da matriz original vão se transformar em colunas da matriz transposta, tá? Como vocês podem ver aqui, ó. Tá? Aqui na cor vermelha, ó, esses caras aqui, tá? Essa segunda linha da matriz B vai se transformar na segunda coluna da matriz transposta, certo? E aí, para fechar, ó, a terceira linha da matriz B vai se transformar nessa terceira coluna da matriz transposta, tá? Então, toda a linha se transforma em coluna. Beleza, até aí tudo bem, né? O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que perceber que para acontecer essa troca de linhas e na outra vai se transformar em colunas, nós temos que notar um determinado padrão que vai acontecer aqui, ó. Observa aqui na matriz B o que é linha. Vamos observar aqui os valores I e J, né, dessa linha, da primeira linha. Aqui, ó, na primeira linha da matriz B, o I e o J no primeiro elemento são zero. É o elemento o 0, 0, né? Na transposta, aí tudo bem, continua sendo 0, 0, sem diferenças. O segundo elemento da segunda linha, da primeira linha, né? Aí já é o elemento da primeira linha e primeira coluna da matriz B, ele é o 0, 1. Aí olha o que vai acontecer na transposta. Esse cara aqui, ele se transforma nesse aqui, ó. Esse se transforma nesse. Aí observem as posições do I e do J. Enquanto que aqui o I é 0 e o J 1, é como se acontecesse a inversão do I e do J. O J, né, aqui ficou, eu botei aqui na frente de propósito, tá? Só para poder representar. Imagina que esse cara onde o J é 1, né? Aqui continua sendo 1 e o I é o 0, né? Só que olha só, aqui a gente lê assim, IJ, né? E aí na transposta eu coloquei de propósito JI, que é para que vocês possam perceber que o que aconteceu foi apenas a inversão entre eles, tá? Olha, observa aqui o próximo. Aqui eu tenho a ordem J e J, né? 0, 2. O último elemento agora da primeira coluna da matriz transposta, eu tenho aqui, ó, eu inverti, ó, o que era IJ, ficou JI, né? Por que eu fiz isso? Porque aqui, ó, é o 0, 2 e aí na transposta esse elemento é o 2, 0. Então aconteceu só a inversão entre o I e o J, tá? Quando a gente vai analisar a segunda linha da matriz original, ela vai dar origem à segunda coluna da matriz transposta. E aí vocês vão perceber que vai acontecer a mesma coisa, ó. 1, 0 é o primeiro elemento, aí vai ficar o 0, 1, né? Ou seja, aqui era IJ, é como se eu tivesse JI, né? Vai acontecer a mesma coisa. A última coluna, a última linha, né, da matriz original, na transposta acontece algo semelhante também, né? O que era aqui, ó, o elemento IJ, que seria 2, 0, quando a gente vai montar a última coluna da transposta, vira 0, 2, né? É como se eu tivesse colocado o que era IJ, agora virou JI, né? Só fizemos a inversão. Beleza. Então, quando a gente vai fazer o algoritmo disso aqui, vamos imaginar que nós vamos ter aqui uma função, né? Uma função chamada de transposta.
nós vamos passar aqui a própria matriz. E aqui nós vamos precisar ter dois laços de repetição para varrer essa matriz original aqui, tá? Então vamos lá, colocar aqui um laço para ir iniciando de 0 até N, M, né? E o outro para J igual a 0 até N. Beleza. Aí o que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou ter aqui uma atribuição de B transposta, né? E esse aqui é a matriz original B. Aí aqui a gente vai trabalhar só as posições, olha. Enquanto que aqui, ó, é o IJ, né? Desse outro lado aqui, ó, eu vou até mudar a cor para poder observar. Nós vamos ter, ó, justamente essa inversão aqui, ó. Aqui vai ser o J, I. Ok? Então, depois que a gente percebe que é só inverter a posição do I e do J, pronto. Aí fica fácil, né? Vocês vão perceber que essa matriz inicial aqui, ela vai ser lida, né? Linha por linha. Enquanto que, à medida que a gente for lendo essa matriz aqui, a gente vai atribuindo para essa matriz transposta, só que invertendo as posições, tá? Aí aqui no final nós iremos retornar B transposta, tá? Se a gente executar, vamos executar aqui rapidamente esse algoritmo, nós vamos ter aqui o I sendo 0, J sendo 0 também, o que mais? M e o N, né? M, nesse caso aqui é 3, e o N também. Lembrando que no nosso algoritmo aqui nós estamos considerando o início sendo 0, né? Aqui, ó, os objetos começam no 0. Então, a gente vai considerar M menos 1 e N menos 1, tá? Porque iniciou de 0. Então vamos lá, rapidinho aqui, né? Vamos fazer a execução desse laço aqui. No primeiro momento, a gente vai ter o seguinte, ó, B transposta na posição I e o B original, né? Aí aqui é o IJ, né? Na primeira vez o J é 0, né? E o I também. Deixa eu botar um pouquinho mais para baixo esses caras. Então vamos ter aqui, ó, B transposta e B. Aí vamos lá, na primeira vez nós teremos aqui o 0, 0, né? IJ e 0, 0 também aqui, né? 0, 0. Ok. Isso na primeira iteração. Na segunda iteração, o J passa a ser... O J vai passar a ser 1, enquanto que o I permanece sendo 0. Então, nós teremos assim, ó, B transposta vai receber aqui, ó. Aqui o J agora é 1, né? É a segunda iteração. Então aqui, ó, o I é 0 e o J é 1. E aí aqui, ó, é o contrário. Na transposta, o J é 1 e o I é 0. Então, ó, repara o seguinte, ó, na matriz original, nós estamos acessando o elemento 0, 1, que é esse cara aqui, ó, 0, 1, certo? 0, 1. Esse elemento 0, 1, ele vai ser atribuído para o elemento 1, 0 da matriz transposta. Então, que é esse cara aqui, ó, 1, 0 da matriz transposta. Então, repara que aqui eu estou caminhando na linha, né? E na transposta eu estou caminhando, montando as nossas colunas, tá? Vamos para mais uma execução aqui, ó. O J agora vai para 2, né? O B, a gente vai pegar aqui o B transposta, vai receber o B. E J, quem é o I? I é 0. Quem é o J? 2. E na transposta é o contrário, o J, que é 2, e o I, que é 0. Então fica na posição 2, 0. Nós vamos pegar o elemento 0, 2, que é esse carinha daqui, ó. Vamos atribuir para quem?
pro 2, 0, que é esse aqui, ó, 2, 0, tá? Aí o que vai acontecer? Acaba a iteração do J, que só vai até 2, né? N menos 1. O I vai para 1, ele vai para cá, próxima iteração de I. O I vai para 1, e aí ele vai recomeçar a contagem do J, né? Vai recomeçar a contagem aqui. E aí vai acontecer tudo de novo. O J sendo 0, né? Então, opa, eu risquei o J, não é para riscar. Vai recomeçar a contagem aqui, ó. Vou separar bem aqui. Vou fazer só essa próxima execução aqui. B. Vamos para essa coluna daqui, tá? Vou montar essa. B transposta vai receber quem? O B na posição 1, 0, que o J é 0. Então, vamos trabalhar com esse cara aqui, ó. 1, 0. E a transposta, quem é? É o contrário, é o elemento J, que é 0, e o I, que é 1. Então, vamos montar esse cara aqui, ó. Ele vai atribuir para isso. E assim vai. A próxima iteração de J vai ser 1. Então, quer dizer que o B transposta vai ser o 1, 1. E vai receber também um 1 aqui, né? Então, a próxima vez ele vai pegar esse cara e vai montar esse aqui. E assim vai, tá? Então, já deu para perceber que essa iteração ela vai continuar até terminar no caso aqui do J, né? Ele vai mais uma vez até 2. Depois o I ainda vai evoluir até 2 também, que é o limite dele, né? M-1. Depois que ele terminar a execução dos dois laços, aí ele retorna a matriz transposta. Beleza? A gente pode tentar codificar isso aqui rapidinho, como o algoritmo é bem simples. A gente pode pegar aqui, montar uma função no nosso VS Code, lembrando que eu estou na classe matriz controle, tá? Aqui no pacote controle. Vamos chamar aqui montar transposta, recebendo self, recebe self e uma matriz. Matriz tem que ser do tipo matriz mesmo. Nosso objeto matriz. E ele vai retornar uma matriz. Nesse caso vai retornar uma matriz transposta. Bem, aí conforme nós vimos, nós vamos precisar de dois laços, né? For i in range, começando de 0 até a matriz. Opa, vamos chamar aqui de, em vez de matriz, vamos chamar de B, que vai ficar igual como nós pensamos aqui, ó. Recebemos o B aqui, né? Nesse caso, ó, no nosso pseudocódigo aqui, nós íamos até m-1, né? O range já vai fazer isso por nós. Vai ser só dizer assim, olha, eu quero B, matriz B, opa, e vai até a matriz B, ponto, o número de linhas de B, né? Aí, por exemplo, se o número de linhas for 3, como o range ele considera um intervalo aberto nesse final aqui, nesse segundo argumento, então ele vai entender como se fosse o n-1, o m-1 lá, certo? Aí vamos para o J agora, for J in range. Aí vamos pegar aqui, começando de 0 até B ponto coluna. Vai ser a mesma coisa. Aí aqui a gente vai ter que fazer, a gente viu lá no nosso exemplo, né? É só fazer a inversão aqui, né? B transposta recebe o B original. A gente vai precisar criar uma outra matriz aqui, vamos chamar de B
transposta. Vou botar só BT de transposta. Aí aqui a gente vai ter que instanciar a matriz, tá? Uma nova matriz, o M dela vai ser igual ao B', né? E o N vai ser igual ao B ponto coluna, tá? Só para deixar claro aqui, ó, eu fiz uma troca aqui, né? Geralmente o M é a linha e o N é a coluna, né? Então eu só fiz mudar o nome das variáveis. Aí voltando para cá, isso lá na matriz, tá? Na classe matriz. Aí voltando para cá agora, então já tem aqui a B transposta, tá? Aí aqui eu preciso acessar B transposta na posição, primeiro valores, ponto, valores, na posição J, I. Recebe quem? Recebe o B na posição I e J. Tá? Aí a gente vai, faltou botar aqui B ponto valores e J. Aí agora falta só retornar. Retorna, retorna o B transposta. Pronto. Então, recapitulando, recebemos uma matriz aqui, né, chamada de B. Esse método vai retornar um objeto matriz. A linha 54 aqui eu instanciei um novo objeto matriz, né, especificando linha e coluna dele. Eu quero que ele tenha o mesmo número de linhas e colunas da matriz original. Na verdade, a matriz transposta tem que ser ao contrário, né? Então, eu tenho que inverter aqui. Já ia acontecer um pequeno erro aqui, ó. Coluna por linha, né? Foi o que a gente começou explicando. O M por N na transposta é N por M. Então, já fiz a inversão aqui da matriz. O que é coluna na matriz original vira linhas na transposta. E as colunas e a linha na matriz original vira coluna na matriz transposta. Aí aqui está o laço de repetição que vai varrer a matriz B, né, atribuindo para a matriz transposta, sendo que o I e o J da transposta, tá? A gente vai inverter os valores, que é para poder acontecer esse raciocínio aqui, né, do que é linha na matriz original vira coluna na matriz transposta. No final a gente retorna a matriz transposta, o objeto todo, para finalizar. Aí a gente vai aqui agora na classe da visão, principal view, tá? Aqui ó, principal view. Vamos dar ação para o botão da matriz, é só executar aqui para comentar melhor. Então, aqui ó, nós vamos apertar esse botão aqui, a transposta, e aí depois ele vai imprimir aqui a matriz transposta, tá? A gente vai entrar com uma matriz aqui, ele vai transformar na transposta, depois de apertar esse botão e imprimir aqui, tá? Nós já temos o algoritmo que transforma o texto que a gente vai entrar aqui em matriz, então o primeiro passo é criar aqui uma função, mais uma função, só que eu estou aqui na classe da visão, tá? Principal view. Vou chamar a função de preparar transposta, recebe o self. Aí aqui nós vamos fazer algo semelhante a esse aqui, ó. Capturar a matriz do usuário, tá? Com plain text. No caso aqui é a matriz A, né? Depois a gente vai fazer aqui, ó, montar a matriz. Então essa linha aqui ela vai ser levada para cá. Então a primeira linha aqui nós estamos pegando da interface gráfica. A segunda linha, linha 32 aqui, vamos montar essa matriz, né? Então a partir daqui já vai vir convertido
converte o texto do usuário, que está no formato de matriz, em um objeto matriz. Então agora a gente vai ter a matriz de fato, enquanto que nesse método aqui da diagonal principal, ele chamava o método para somar a diagonal principal, agora a gente vai chamar o da matriz transposta, self. Vamos acessar lá a matriz controle, né, que é onde nós fizemos o método, ponto, calcular, montar, transposta. Aí aqui a gente tem que passar a matriz, nesse caso aqui a matriz X, e aí ele vai retornar para a gente um objeto matriz, né? Esse objeto matriz a gente precisa guardar em algum local. Ele estava sendo enviado. Antes ele retornava um valor, né? Que era um inteiro. O resultado a gente mandava imprimir esse resultado. Então nesse caso aqui ele vai retornar uma matriz, vou chamar de MT de transposta, só para ficar mais fácil de escrever. Aí aqui a gente vai chamar o método que imprime self. Imprimir saída, e aí a gente vai mandar para ele o MT. Bem, tá aqui a matriz aqui dentro, só que ela é uma matriz. A gente vai mandar para essa cara aqui de imprimir. Ele vai chegar aqui, como a gente vai precisar primeiro converter isso aqui em texto. Ponto valores. Passar só os valores da transposta. Vamos ver como vai se comportar. Passando só os valores para cá, o que os valores é um ND Array. Vamos ver como vai se comportar. Se der algum tipo de problema, a gente conserta. Vamos botar aqui a matriz 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Aí apertar aqui. Opa, não vai funcionar ainda porque eu não chamei a função. Preparar transposta. O nome daquele botão, aqui vou aqui no método init component. Aqui a gente tem que chamar aquele botão da transposta. Self. Aquele cara é um push button. Botão elemento matriz transposta aqui, push button transposta A. O que eu quero que aconteça? Quando ele for clicado, eu quero que conecte naquele método que nós criamos, self prepara transposta. Agora sim. Então a partir de agora, quando o botão for clicado, ele vai conectar no método preparar transposta. Aí ele vai vir para cá para transposta, vai pegar o texto do usuário, converter em uma matriz, né? Vai pegar aqui o texto do usuário, na verdade. Aqui sim ele converte para uma matriz, né? Montar matriz. Eu ia mudar o nome desse método aqui de montar matriz para converter matriz. Vamos ver se vai dar. Opa, ele não entendeu. É esse cara aqui embaixo. Em vez de montar matriz, chamar de converter. Converter para matriz, né? Então ele vai converter o texto para uma matriz. Aqui embaixo já tem a matriz de fato, ó, um objeto matriz. Eu estou enviando para a matriz transposta, para a função que transforma em transposta. Ele vai retornar de lá a matriz transposta, um objeto matriz. E a gente está mandando imprimir os valores dessa matriz transposta lá na nossa saída. Vamos ver como ele vai se comportar. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apertar o botão, vamos ver. Se der erro, a gente tenta ajeitar. Opa, tivemos um erro. Ele está dizendo os valores, retorne self. Objeto matriz não tem atributo matriz valores. Vamos dar uma analisada, ver o que aconteceu. Provavelmente ele não está conseguindo só imprimir esse cara, né?
Primeiro vamos ver se o algoritmo da matriz transposta está ok. Vamos para lá. Vamos aqui. Será que a gente conseguiria imprimir para a gente aqui? Print B underline T de transposta. Quero ver os valores desse cara. Vou executar novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele não conseguiu imprimir lá. Então o problema deve ser lá no algoritmo ainda. Vamos primeiro para lá, tentar resolver aqui o que aconteceu. Tira esse cara aqui. Vamos executar novamente. Só que nós vamos depurar. Reparem que eu marquei aqui, né, um breakpoint, e eu vou pedir para executar a classe principal. Só esperar ele carregar. Agora 1, 2, 3, 4, 5, 6. Clica aqui. Aí ele ativou o breakpoint. Então vamos ver aqui. Esse matriz. Essa aqui é a matriz transposta. Como é que ela está aqui? Ela tem 2 colunas e 3 linhas. E a matriz original B, ela tem 3 colunas. Melhor ver aqui, né? Aqui e aqui. 3 colunas, 2 colunas. A transposta, a linha da original tem 2 linhas, 3 linhas. Então tá certo. Na original ela tem 2 linhas por 3 colunas. A transposta tem 2 colunas por 3 linhas. Tá certo. A montagem tá ok. Aí vamos acompanhar como vai acontecer a montagem da matriz. Ok, o I e o J, deixa eu esconder esses caras aqui. Tá. Opa, já deu algum problema aqui logo no começo. Vou executar de novo que eu não consegui acompanhar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Transposta. Tá, aparentemente estava ok, né? Aí quem é esse cara aqui? Pedi para ele adicionar a inspeção, ele aparece aqui. Esse cara também. Tá, esse aqui é o 1. E ele vai atribuir na posição 00 da transposta. Vamos lá. Aí ele não está atribuindo. Deixa eu tentar descobrir por quê. Tá, pessoal, descobri que pequeno esquecimento aqui, ó. Quando eu criei a classe matriz, eu não coloquei aqui os valores, né? Então, para evitar esse problema, estão colocando aqui logo no init, para ele quando criar o objeto, inicializar com os valores. Mas o que eu vou botar nesses valores, né? Aí eu criei uma matriz nula, né? Que lá embaixo tem aquele método para criar matriz nula, que é lá do NumPy, né? Só especificando o número de linhas e colunas. Como a gente já vai ter o número de linhas e colunas aqui, né? Já vai ser definido. Então a matriz nula vai ser criada considerando assim, esses valores. Então a partir de agora, né? Quando o objeto é criado, ele já é criado com os valores. Aí, ó, quando eu volto para cá, o algoritmo permanecia a mesma coisa, tá? E aí, aqui também, tá? A única alteração que eu fiz foi inserir essa linha 8 aqui, tá? Era o que estava acontecendo. Então eu vou executar mais uma vez aqui para que vocês possam ver. Então vamos lá, botar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando eu pedir para calcular a transposta, aí ele vai lá, mostra pra gente.
Aí repara que agora, ó, deixa eu avançar um pouco aqui, ó. Se vocês voltarem um pouquinho no vídeo, vocês vão ver que aqui, onde está aqui os valores da transposta, antes apareceu um texto em vermelho, né, indicando que não tinha valores. Agora não. Aí ele mostra que o valor da matriz original B, né, é 1, e os valores da transposta é 0, né, porque nós acabamos de definir aqui, ó, uma matriz nula. Então, quando a gente cria esse objeto, agora ele é criado com uma matriz nula, a transposta, vem aqui, né? Então ela é criada cheia de zeros. Se a gente for bem aqui, ó, transposta, cadê valores? Tá aqui, ó, uma matriz de zeros, né? Então agora já tem. Por isso que estava dando erro, porque antes ele não tinha, então ele não conseguia atribuir. Aí agora, ó, aí tá vai o J, né? Tá executando, vai pro I agora. Bom, até a hora dele retornar. Ó, agora vai retornar o BT. Vai imprimir os valores, né, dessa matriz. E aí quando a gente for lá na interface gráfica, vamos poder ver aqui, ó. A linha era 1, 2, 3, aí vai virar coluna 1, 2, 3. Linha 4, 5, 6, virou 4, 5, 6, tá? Então deu certo aqui nosso algoritmo da matriz transposta. Beleza, pessoal? Aí agora fica como desafio para vocês, né, fazerem aqui, ó, para um botão B, transposta. Você já tem um algoritmo aí de como fazer da diagonal, a soma da diagonal principal, ó, né? Opa, deixa eu interromper aqui. Isso aqui, tá, eu já tenho um algoritmo na soma da diagonal principal. Vocês já sabem como fazer o algoritmo da diagonal secundária, tá? Eu fiz questão de mostrar esse código aqui da transposta para que vocês pudessem ver, né, como vocês vão fazer para escrever o código aqui, como vai funcionar a troca de objetos, né, entre a classe controle para a classe da visão, o que a gente vai usar lá do pacote de entidade, né, que é esse cara aqui, modelo na verdade, né. Então agora fica o desafio para vocês implementarem, tá? Tanto aqui a diagonal principal, secundária, transposta. Ah, sim, já tem também aqui, ó, o elemento da matriz produto, né? Então aqui se a gente colocar aqui, por exemplo, ó, se bem que tem precisar de outra matriz aqui desse outro lado. Vou botar aqui uma outra matriz quadrada. Aí eu quero, por exemplo, qual é o elemento 1, 1? Aí quando eu clicar aqui, ele tem que dizer pra gente qual é a resposta aqui embaixo, tá? Vocês também já tem esse algoritmo, aí é só implementar em Python. Até mais.